Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio está no ar. Veja então os destaques do programa de hoje. Saiba como fazer o reforço das taipas nas lavouras de arroz irrigado. No quadro Temática, o presidente da FAESC comenta sobre o incentivo à produção de cereais de inverno. Conheça a importância das abelhas para o equilíbrio do meio ambiente. Aliança Láctea Sul Brasileira desenvolve programa de fidelidade para a capacitação da cadeia produtiva. E no caso do leite, nós queremos fazer com que a segurança dessa relação também seja construída. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. O elemento água é um recurso fundamental no cultivo do arroz irrigado. E para que ocorra um manejo eficiente em todo o ciclo da cultura, é importante que se faça o reforço de taipas. Essa técnica evita vazamento da água de irrigação para fora da área de cultivo. Vamos ver a reportagem do programa SC Agricultura. Olá, meu nome é Douglas Oliveira, sou engenheiro agrônomo da Epagre aqui no Cetrar e hoje a gente está aqui para mostrar a prática de reforço e reconstrução de taipas na arrozeira do arroz. E essa é a dica Epagre do dia. O manejo da água na cultura do arroz irrigado é uma das questões mais importantes para o desenvolvimento da cultura. Por isso, para a gente poder ter a melhor gestão da água dentro da arrozeira, um dos processos muito importantes é a construção das taipas. As taipas são responsáveis por segurar a água dentro dos tabuleiros de arroz e por isso elas precisam ser bem reforçadas para evitar vazamentos e também para permitir que durante o ciclo da cultura a própria taipa possa fazer o acúmulo e a reservação da água das chuvas excedentes durante o ciclo da cultura. Por isso se torna tão importante que o produtor tenha taipas reforçadas para que essa água seja armazenada da forma mais eficiente possível. Para que as taipas possam cumprir esse fator importante, esse processo importante dentro da lavoura do arroz, ela deve, por recomendação, ter uma altura aí entre 30 e 40 centímetros de altura e uma largura aí aproximadamente de 40 centímetros. Essa é uma atividade bastante difícil de ser realizada anualmente pelo produtor, por isso que esse tipo de equipamento, como essa máquina de reforço de taipa, ela é tão importante, porque ela facilita demais o trabalho e faz um trabalho com uma qualidade muito boa, né? O rendimento desse equipamento também é muito alto, então o produtor em poucos dias consegue reforçar todas as taipas da sua arrozeira, tendo então uma estrutura de gestão da água muito bem elaborada, com uma boa vedação, reduzindo as perdas de água durante o ciclo do arroz. Bom, essa máquina ela funciona com uma espécie de uma rotativa que vai na frente cavando a terra e depois ela, através de um mecanismo, ela consegue depositar a terra sobre a superfície da taipa e depois, então uma parte importante é essa roda lá atrás, que ela vem alisando e vedando bem o canal da taipa e também mantendo a taipa no nível. Isso vai promover com que o produtor tenha toda a taipa do seu tabuleiro no mesmo nível, né? Evitando fugas quando a água esteja num momento um pouco mais alto. Essa atividade de reforço e reforma de taipas, ela deve ser feita durante as operações de preparo da entre-safra, né? Podendo ocorrer logo após a colheita ou logo após o preparo inicial do solo de entre-safra. Então, uma época que o produtor já tem um pouco menos de atividades, é uma época de demanda de mão de obra um pouco menor, e aí ele consegue fazer essa atividade com o tempo necessário, fazendo um serviço de boa qualidade. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta quinta-feira vem chegando por aí o Zezo,
o José Zeferino Pedroso, presidente da FAESC, que vai comentar agora sobre a grande luta para o plantio de cereais de inverno. Estamos há diversos anos tentando motivar os nossos produtores, os nossos agricultores, médio e grandes produtores, para que tivesse essa opção de plantar no inverno cereais que viesse a contribuir também na nossa formulação das rações aqui em nível Santa Catarina. Todos nós conhecemos o déficit do precioso cereal milho na formulação da alimentação dos nossos suínos e das nossas aves. Nós não temos muita extensão territorial que nos desse autossuficiência na produção. A cada ano nós vemos sentindo um revés, aumenta o nosso déficit, levando em consideração que anos que se passaram, o milho não foi valorizado na sua verdadeira dimensão. Os nossos produtores fizeram opção para o plantio de soja, que lhe dava mais segurança, um produto cotado em dólar, enquanto o nosso milho sempre foi tendo seu preço balizado em reais. E agora chegou a hora da verdade. O milho se transformou num cereal altamente de exportação. E o problema ficou mais crucial para nós catarinenses. O nosso déficit, que era 2, 3 milhões de toneladas, esse ano se aproxima de 5 milhões de toneladas. Por isso que nós estamos já, repito, há mais de 5 anos tentando conscientizar os produtores que fizessem, como faz o produtor das novas fronteiras lá do norte, 2 safras por ano. Vamos plantar o soja, mas vamos plantar uma variedade de cereal de inverno que certamente vai ajudar a Santa Catarina ter uma sustentação dos seus plantéis. Agora, como ficou muito crucial o momento, as nossas autoridades se conscientizaram, o nosso secretário da Agricultura abraçou a causa e temos também um parceiro importante nessa luta, que é o Rio Grande do Sul. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul está também imbuída desse mesmo objetivo, porque lá também vai faltar milho. Nós tivemos recentemente em Concórdia, com a delegação gaúcha, o presidente da Farsul, o companheiro Gedeão, e nós estamos agora aguardando o veredicto da Embrapa para que pesquise o mais rápido possível, nessa safra, se possível, para nós conhecermos qual é a variedade que nós vamos indicar aos produtores, dando-lhe garantia de comercialização e preço justo para esse produto. Temos uma expectativa positiva, esperamos que vamos ter êxito. Veja os assuntos que teremos depois do intervalo. Conheça a importância das abelhas para o equilíbrio do meio ambiente. A Aliança Láctea Sul Brasileira desenvolve programa de fidelidade para a capacitação da cadeia produtiva. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi e Fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso, a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. No campo, tem coisas que o tempo não muda.
mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Ele é nobre e é o máximo, porque seus grânulos são revestidos com uma solução biodegradável de micronutrientes, proporcionando nutrição completa para a planta. O Nobre Max garante uniformidade na aplicação, melhora o aproveitamento dos nutrientes, garantindo mais produtividade e renda. Nobre igual a você, máximo como sua lavoura. Nobre Max é um produto exclusivo da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Temática, um espaço no programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, criado para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do agronegócio e do cooperativismo. Temática, de segunda a sexta às 6 da manhã no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Coop. Temática tem o apoio do Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A estiagem, conhecida também como a falta de chuva por períodos prolongados, traz impactos gigantescos no potencial produtivo da agricultura. Ela pode ser sentida na lavoura, na pastagem, na pecuária e principalmente no bolso dos produtores rurais. Em Santa Catarina, inúmeras medidas foram criadas para minimizar os impactos da estiagem no estado, como o Água para Todos, Recupera SC Emergencial, Apoio aos Bovinocultores, entre outros. Todos esses programas são de forma estratégica, aumentar a renda do produtor, gerar mais empregos no interior e na cidade e fazer com que a economia de Santa Catarina continue crescendo. Uma campanha de conscientização e medidas de prevenção contra as estiagens. Apoio FECOAGRO, praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. – 26 de fevereiro de 2020. Foi nesse dia que o Brasil confirmou seu primeiro caso de Covid-19. De lá para cá, muita coisa mudou na vida dos brasileiros. A pandemia afetou a economia e o dia a dia das pessoas. O país entrava em um cenário desconhecido e a instabilidade econômica crescia vertiginosamente. Desde o início, muitos acreditaram que o acesso ao crédito ficaria mais difícil e caro. Vivíamos dias de incerteza, medo e instabilidade. Mas para o Sicoob, uma palavra ganhava força: iniciativa. Muitos agentes financeiros recuaram, reduzindo a concessão de crédito para os que mais necessitavam. Mas o Sicoob não fez parte desse grupo.
mostramos nosso verdadeiro propósito: ajudar nossos cooperados a organizar suas finanças e a manter suas empresas ativas, garantindo a sustentação de milhares de empregos por todo o país. Em 2020, liberamos mais de 83 bilhões de reais em crédito para empresas. E parte desse valor foi viabilizado pelos programas governamentais de acesso ao crédito. Em 2021, continuamos ainda mais fortes. E não apenas para as empresas. Apenas no primeiro trimestre, concedemos mais de 24 bilhões em crédito. Um aumento de mais de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Aumentamos a oferta de crédito pelos canais digitais. A concessão cresceu mais de 55%. Nesse período, milhares de associados foram atendidos com crédito certo para esse momento. Não podíamos falhar. Precisávamos mostrar a diferença que o cooperativismo faz na sociedade. Ser parceiro, ajudar na hora em que muitos dão as costas. Porque mais do que a nossa missão, essa é a nossa vida. Aqui a gente faz. Sicoob. Faça parte. Quem tem jardim com belas flores ou até mesmo plantas aromáticas no quintal de casa, certamente já está acostumado com a visita das abelhas. Elas são essenciais para o equilíbrio do ecossistema, além de uma função muito importante na polinização das flores, que vão se transformar em frutos e alimentos para o mundo. Reportagem do programa de TV Tribuna Rural. Quem não gosta de apreciar uma bela flor no jardim? Para ter flores e frutas de qualidade, dá um trabalho imenso para o agricultor e muitas vezes ele conta com uma forcinha, das abelhas. Elas, além de contribuírem no processo de produção agrícola, são atores importantes na preservação do meio ambiente. As abelhas, das mais variadas espécies com e sem ferrão, ao participarem da reprodução de uma grande diversidade de plantas com flores através da polinização, contribuem diretamente para a manutenção da vegetação natural e de sua diversidade. Vegetação essa que sustenta as mais variadas formas de vida e diversos processos naturais, como a própria polinização, da qual também depende a nossa saúde, a nossa alimentação e o nosso bem-estar. As abelhas, tanto as abelhas nativas, com e sem ferrão, de diversas espécies, contribuem diretamente para a manutenção dessa diversidade de plantas e também com a diversidade genética através da polinização cruzada, levando o pólen da flor de uma planta para a flor de outra planta da mesma espécie. Portanto, as abelhas nativas são essenciais na manutenção do equilíbrio ecológico. E seja com ou sem ferrão, o trabalho das abelhas contribui para manter a diversidade ecológica. Como as abelhas polinizam boa parte das plantas com flores, nós podemos esperar que ambientes que possuem diversas espécies de abelhas com e sem ferrão sejam mais diversificados em termos de plantas e também apresentem floradas mais abundantes e diversificadas no tempo e no espaço, já que as plantas dependem das abelhas para se reproduzirem e as abelhas dependem das plantas para obter alimento e outros recursos. Além disso, os frutos e as sementes que geram novas plantas também servem de alimento para diversas espécies de seres vivos. E assim nós podemos também esperar nesses ambientes uma maior diversidade de animais, por exemplo. Aqui no DF, um espaço colaborativo voltado para o artesanato investiu na educação ambiental por meio da criação de abelhas, tendo como público-alvo as crianças. E essa ideia já existia, primeiro porque existe esse fundamento do Espaço Aroeira de valorizar o que é nosso, né? E cuidar do meio ambiente, o que é muito importante, né? E as abelhas, sem dúvida, fazem um papel fundamental nisso. E ajudar a popularizar isso, né? Principalmente os meliponídeos que não têm ferrão, para a comunidade, para saber que pode criar dentro do seu apartamento, na sacada do seu prédio, isso é muito interessante para a gente conseguir fazer com que essa popularização realmente aconteça
e essa conscientização venha junto. A gente também se preocupa com a produção de coisas nativas, de jardins, por exemplo, usando espécies que tenham sustentabilidade no nosso ambiente, no nosso solo. Todas as construções que a gente faz aqui, a gente procura usar material reciclado, janela velha, porta velha, enfim. E as abelhas, como também é outro fator ambiental importante, e a gente não podia deixar de lado. E um foco que eu quero dar, que eu já falei para o Guaraci, é tentar atingir não o adulto, mas o jovem, a criança, o adolescente, até com casinhas de abelhas coloridinhas, enfim, para atrair desde o pequeno, para que desde pequeno ele se forme e entenda que isso é muito importante. Guaraci Teles, referência na criação de abelhas no DF, faz esse trabalho de conscientização com as crianças. Esse trabalho que é feito aqui no Espaço Aroeira, nós temos aqui no Espaço Aroeira, nós temos aqui esse meliponário, que é um meliponário pedagógico, um meliponário escola, onde nós ministramos cursos aqui desse espaço aqui, um dia só de curso para as pessoas aprenderem, onde nós ensinamos realmente a importância que tem para preservar esses insetos, essas abelhas. Por que é importante? Porque nós sabemos que as espécies vegetais, tem algumas delas que realmente necessitam desse agente polinizador. Isso aí, então é muito importante. Não só as plantas silvestres, a vegetação florestal, mas como também as plantas cultivadas. As cultivadas também necessitam de abelhas. As abelhas nos oferecem uma diversidade de méis com sabor incomparável, além de benefícios à nossa saúde. A grande diferença desse mel, que normalmente esse mel ele é polifloral. Ele não é um mel assim, monofloral, que só tem uma espécie vegetal. Ele é polifloral, porque o raio de ação dela é muito curto. Enquanto uma abelha apis, que é uma abelha fricanizada que tem ferrão, ela pode fazer uma área em torno de 1.500 metros, até 2, 3 quilômetros distante de onde ela está, quando ela necessita. Essas abelhas, tem abelhas dessas aqui, tem espécies que no máximo que ela vai é 300 metros de raio. E no máximo uns 900 metros, dependendo das espécies. É isso que é a distância. Agora o mel dela é um mel ácido. Ele é bem mais ácido do que o mel, mais ácido do que o mel das abelhas com ferrão. Essa é a grande diferença desse mel. E saboroso, saboroso. Doce, você vai ter o prazer então de experimentar os méis que eu tenho aqui e você que vai saber. Caramba, o negócio é gostoso mesmo. Mas produz muito essas abelhas? Não, produz pouquíssimo. A cadeia do leite está buscando alternativas para se reinventar dentro de um mercado competitivo que oscila demais e que rende preocupações. Por isso, a Aliança Láctea Sul-Brasileira vai desenvolver programas de fidelidade para profissionalizar essa cadeia tão volátil. Veja mais na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. A bacia leiteira sempre fez parte da nossa cultura. Isso vem lá dos antepassados e está muito enraizada no dia a dia das propriedades. Segundo o levantamento da Embrapa, em 2019, o valor bruto da produção da cadeia do leite atingiu quase 35 bilhões de reais. Foi o 7º maior entre todos os produtos agropecuários. Sem contar que outros 70 bilhões foram gerados pelas indústrias transformadoras. E a produção aumentou quase 80% nessas últimas décadas, praticamente com o mesmo número de vacas ordenhadas. Isso mantém o Brasil como o 3º maior produtor mundial. Mas ainda existem entraves que precisam ser superados para que a bacia leiteira da região sul do país seja sustentável de fato. No evento virtual, os membros da Aliança Láctea definiram que 2 caminhos precisam ser perseguidos daqui para frente: melhorar a competitividade do setor e ajustar a cadeia pensando nas exportações. Se isso acontecer de fato, é possível equilibrar todo esse movimento. Trago alguns números para exemplificar isso. De 1997 a 2018, a região sul teve uma variação acumulada na produção de leite que passou dos 167%, onde o Rio Grande do Sul cresceu 122%, o Paraná 177% e Santa Catarina 249%. Sem contar que a produtividade vaca-ano também é a maior do Brasil. Na média,
acima de 3.400 litros por animal ordenhado. Mas se tudo isso está tão bem, o que falta para tirar o peso das costas do produtor? Será que um sistema integrado seria a solução? Na suinocultura e na avicultura e no próprio tabaco, nós temos um instrumento contratual para formalizar. Então, com isso, quem produz sabe para quem produz, quanto produz, quando produz, com que padrão de qualidade, qual é o critério de remuneração que vai ser aplicado. E isso tudo, inclusive, já está definido até na Lei Nacional da Integração. E no caso do leite, nós queremos fazer com que a segurança dessa relação também seja construída através de um modelo de contratos e que permita, então, a produção brasileira se tornar mais competitiva. Pelos dados do IBGE, censo de 2017, o Espelho do Campo mostra uma retração de 13% na quantidade de estabelecimentos rurais fechados, devido principalmente pela má gestão e as margens apertadas da atividade. Se de um lado a produção e a produtividade vão bem, do outro, as contas nem sempre fecham no azul. Nós chegamos à autossuficiência de leite. Sempre fomos importadores de lácteos, com pequenas exceções num curto período, e com isso era fácil aumentar a produção para substituir importações. Agora nós chegamos em cima, no teto. E para aumentar mais a produção, nós temos que encontrar mercados além fronteiras. E você só consegue abastecer contratos internacionais com segurança na cadeia produtiva. Apesar de termos a quarta maior produção do país, com 3 bilhões de litros ano, Santa Catarina precisa olhar com cuidado para as 70 mil famílias que vivem do setor e proteger as 130 indústrias que beneficiam o produto. Temos uma cadeia interna robusta, é verdade, mas que precisa de apoio para seguir vivendo. Então, é isso aí. Quanto mais profissionalizada a área de produção de leite, mais estabilidade será conseguida na produção. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio de hoje termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. Cuidem-se e até amanhã.